Impacto Adesivos Comunicação Visual de Pacajá. Impacto Adesivos Comunicação Visual de Pacajá. Impacto Adesivos Comunicação Visual de Pacajá. Peraí, deixa eu procurar aqui. Virou tudo aí? Beleza, central já tá fazendo barulho demais, ó, bicho. Limpei ela. Eu não, me limpou ela pra mim. Já tá, né? Assim? Tá, isso. Agora só baixa, fecha o volume dele. Já tá. Tá, deixa no canto aí que vai. Deixa eu colocar também. Beleza, ok.
Dá pra encher, tem, Henrique? As folhas, hein? E a caneta? No grale. É um bate-papo. Tu viu mais alguma coisa que Siqueira tá falando que a gente não anotou? Lembrou de alguma coisa mais? Acho que não. Impacto Adesivos Comunicação Visual de Pacajá. Para ficar essa distância aí tá bom, assim. Tá bom. Vai dar só o... Não, quero só o... Quero prancheta, não. Só o papel aqui. Hoje que o Gladys Esse aqui é fez. de lá, tem Tá que botar de gravando. volta lá. Pode tirar Hoje naquela que o caixa. Gladys fez, não tem lanche, viu, Gladys? Não, aí o lanche é tua conta. Você não falou nada, Não, sabia? pede agora. Hã? Nós pede na hora. Aí, Nós vamos comer churrasco quando sair daqui lá lá no Barão. tu, mas eu não vou. Não vai comer? Eu não sabia que podia trazer gente? Você tem que botar na caixa lá do... Cadê a caneta? Pega a caneta, né? Só no Ele grale. disse que o do santo foi 2 horas, o meu tem que ser meia hora só, o rapaz disse. Não é, menino? Tem que ser pelo menos 3 horas. Deus me livre. Olha a boca. Deixa eu parar esse bicho bem aqui. Aí. Qualquer coisa deixar no cantinho, qualquer coisa eu murcho. Aqui fica controle do portão, fica tudo aqui perto de mim. Bora lá? Bora. Tá no jeito, Henrique? É um bate-papo. A primeira pergunta que eu te falando, eu vou passar o microfone pra dar boa noite, agradecimentos e tal, e depois eu vou te fazer aquela pergunta. Quem é a Marta Rezende? Nós vamos daquele roteiro lá. Impacto Adesivos Comunicação Visual de Pacajá. Entrar no link. Tá no jeito. Pronto. Everton Cardoso. É um orgulho. 20. A senhora isso. Já tem 30 pessoas aqui já. Já? É o meu aqui. É o meu aqui. Tá no jeito, Henrique? Marta, só puxa o microfone pra perto de você, um pouquinho mais. Sim. Fala bem, Henrique. Vê como é que tá o áudio dela, Henrique. Fala aí. Pode falar. Oi, oi. Ah, tá. Mas depois você vê. Qualquer coisa você aumenta o dela. Bora lá? Pode contar. 5, 4, 3, 2. Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando o nosso 40º Podmax aqui no nosso estúdio, aqui no canal do Estúdio Max. Agradecer a você pelo carinho, que tá ligado com a gente. Obrigado pelo carinho. Hoje nós estamos com uma pessoa ilustre, que é a dona Marta, vereadora eleita no município de Pacajá. Como eu sempre falei, estamos com uma série aí de bate-papo com os vereadores eleitos do município. A Marta é a quarta convidada nossa já, né? Tivemos com o Elias, com o Júnior, com o Santos, e hoje a gente está aqui com a mais nova vereadora eleita do município de Pacajá, dona Marta, e a gente vai fazer um bate-papo legal. Pedir para você distribuir o nosso link aí para a galera, né? Inscreva no nosso canal, né? Acione o sininho lá para que você possa estar recebendo nossas notificações. E a gente desde já quer agradecer de coração aí a cada um de vocês que já está na sintonia com a gente, que vai estar nesse bate-papo bacana que a gente vai fazer a partir de agora com a minha amiga Marta Rezende. Minha amiga, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite. Obrigado por receber o nosso convite. Boa noite, Cal. Eu que agradeço o seu convite. Pois é, estamos por aqui, vamos começar um bate-papo legal. A gente vai falar de muitas coisas, falar de vida política, falar da Marta Rezende. Vamos fazer um bate-papo bacana. A primeira pergunta que eu sempre faço para meus entrevistados, Marta: quem é a Marta Rezende? Fala para nós aí. Eu sou Marta Rezende, né? Aqui no Pacajá, talvez nem todos me conhecem, mas eu sou irmã do Ari Rezende, né? Cheguei no Pará com 14 anos de idade, né? Estive em Ulianópolis, fui vereadora, né, por 6 mandatos em Ulianópolis, e em final de dezembro de 2020, né, eu vim para o Pacajá, e em 2021 eu entrei na Secretaria, né, de Assistência Social. Tem uma longa história pra gente contar. Uma longa história, muita... Tá, há quanto tempo você já está no Pacajá? Faz 4 anos não, né? Não, dezembro faz 4 anos. Dezembro agora, daqui um mês. Daqui um mês, né? Na verdade, tá com...
Eu sempre pergunto qual é a sua formação. Pedagoga. Tu é pedagoga formada? Tem Nível superior, pedagogia. Isso é legal, muito bacana. Pessoal, é legal porque assim, a gente tá começando, Marta, a gente sempre faz essas perguntas, a gente começa a dialogar com nossos convidados, principalmente você e todos os vereadores que vão passar por aqui, porque são vocês que vão conduzir o município de Pacajá na legislatura de 2025 a 2028, né, que vão estar representando a sociedade do município de Pacajá, vão ser o fiscal e vai legislar nesse município, né, isso é mais do que importante, interessante, a gente está trocando ideia, falar sobre tudo isso, eu sempre estou comentando nos meus bate-papos, porque a gente está levando essas informações, as pessoas saberem quem é a Marta Rezende, quem são os vereadores que vai estar à frente do município legislando nesses 4 anos, né? E as ideias, os conhecimentos, para que a gente possa estar batendo um papo legal. Vamos falar um pouco assim da sua trajetória política, né? Você começou a sua trajetória política no Leonópolis, você foi vereador lá por 6 mandatos. Vamos falar um pouquinho da sua história lá, como que você, na época, iniciou essa ideia de ir para a política, para a vida pública, que não é fácil, né? Que é um negócio complicado. A minha história, na verdade, né, Cal? Eu tive muitos problemas, assim, no passado, vindo de uma família humilde, né? Os 9 anos, eu já comecei a trabalhar nas casas de família. E sempre a gente vê a dificuldade dos menos favorecidos. Aí, quando foi em 1996, né, eu entrei para vereadora. Tive 101 votos. Foi eleita? Né? Fui eleita com 1 voto de diferença do companheiro. Cara, é legal isso aí. Então, ali começou, né? Aí eu tive o 1º, 2º, 3º, 4º, o 5º e o 6º mandato. Você se elegeu então em 92, que foi 92, que foi a eleição para prefeito. 92. Não é 96, não. Não, 96 também teve. Tu começou em 96, no caso. Eu tive 6 mandatos, 24 anos. 24 anos. Pois é, tu iniciou em 96, no caso. 96. A tua primeira legislatura. Eu sei que você tem uma longa história na política lá em Leonópolis, né? De parabenizar por isso também. Né? Você foi presidente da Câmara por alguma vez? 3 vezes. 3 vezes como presidente da Câmara. Partia para cima mesmo, não tinha conversa não. Não, sempre era, né, no acordo, na conversa, né? Legal, cara. Marta, a tua atuação como vereadora, pessoal, a gente está falando de lá, né? Porque ela tem uma história lá que a gente está começando a contar lá também, porque a gente tem que fazer isso para chegar na conclusão final, que é a história da Marta em Pacajá. Você claro que atuava em todas as áreas, mas pelo que nós conversamos antes, você tinha uma linhagem mais voltada para a área da saúde. Saúde. Fala pra gente um pouquinho sobre essa tua atuação voltada para a área da saúde, que é uma área essencial, claro que as outras não são, mas a saúde, se não tiver saúde, a gente tem problemas. Assim, Cal, eu atuei muito na área da saúde e assistencialismo. Que hoje, assim, você sabe que os menos favorecidos, eles têm muita dificuldade de chegar, né, até o ponto certo. Verdade. Para quem tem o conhecimento é fácil, mas para quem não tem é muito difícil. Então eu atuei muito nessas áreas. Eu trabalhei muito com gestante, né? Trabalhei muito com problema assim, de câncer. Tem 22 anos, né, que eu também trabalho com o Hospital de Câncer de Barreto. Então o meu forte, né, na política, esses 24 anos, foi a saúde. Foi um trabalho mais voltado para a área da saúde. Claro, não que você não atuava em todas as áreas, claro. Não, atuava muito na educação também, né? Assistência, mas, assim, o teu foco social. O teu foco principal na tua legislatura foi essa questão da área da saúde. Foi. Você falou em relação ao hospital, no final a gente vai estar falando também sobre a campanha que está fazendo no Hospital do Amor. Minha irmã está lá em São Paulo, mandar um abraço para ela, Bela, né? Fazendo tratamento, ela tem 4 anos, fazem 4 anos que ela está para lá também, e nós sabemos da importância, cara, que é aquele hospital, que é o trabalho que você faz, que tem tantos anos que faz, acompanhando aquela questão do Hospital do Amor. Você teve apoio, claro, como deputados, você como vereadora, você até comentou em relação à questão da parceria que você teve com o Joaquim Passarim, que foi um grande parceiro teu como deputado federal. Foi, o Joaquim Passarinho, né, o Júnior Ferrari, o Joaquim Passarinho, desde lá de Julianópolis, foi um grande deputado que eu trouxe muito recurso para aquela cidade através deles.
Através do Júnior. Do Júnior e do Joaquim Passarinho. O Júnior era federal na época? Era. O Júnior era federal e o Joaquim Passarinho também federal, do PSD. Era os dois do PSDB. Os dois do continua PSD. hoje. O Júnior eu sei que continua. O Júnior continua, o Joaquim não. O Joaquim não está mais no PSD? Não, está no PL. Mas está como presidente, como deputado federal ou não? Tá. Continua como deputado? Continua. É um cara bacana. Manda um abraço pessoal, conhece a Fernanda Rezende, está mandando aí um abraço à minha vereadora. É a tua filha, né? A Dinaélia Sena tá ligada com a gente. Ronaldo Castro mandando boa noite. Erenilda Santos mandando um abraço também, boa noite. Vereadora Mulher de Deus, né? A Sâmia da Silva, minha vereadora. Everton Cardoso, Dona Marta, a nossa luta foi grande, mas graças a Deus chegamos no objetivo, que acredito que seja apoiador teu, né? O Everton Cardoso, acredito que sim. A Leia Nogueira, que é lá da 338 Norte, tá ligada com a gente também. A Lara Rezende, quem é a Lara Rezende? Minha Conhece? filha. Tua filha, tá? Tu tem duas filhas, né, mano? Duas, Tenho né? 3. 3 filhos, né? 3 filhas e um filho, e tenho 4 filhas, na verdade, né? É mesmo. Eu tenho 3 filhos biológicos e 2 do coração. De coração. O pessoal dá um ditado, né? Que pai é quem cria, e mãe é quem cria. Mas é muito bacana. O Everton Cardoso está dizendo aqui, é um orgulho em ter a senhora como a nossa vereadora, né? Um exemplo de mulher, é um exemplo de mãe, de família, e um exemplo também de esposa, uma mulher guerreira que não desiste de nada nessa vida. Muito Obrigado, bacana. Everton. Quem é esse? Conhece o Everton? Conheço. Gente boa. A Keila Reis mandando boa noite. Odilene Matos Nascimento mandando boa noite também a todos. Tá ligado? Daqui a pouco a gente vai estar mandando mensagem. O Jailson Pereira Produções de Pacajá, que é o Reis Pereira, nosso parceiro, tá também ligado com a gente lá. Mandar um abraço para ele aí, né? A gente vai estar, pessoal, daqui a pouco também lendo as mensagens, porque assim o pessoal interage com a gente, Marta, faz o bate-papo com a gente, troca ideia, e essa troca de ideia, de parceria com o povo participando, isso é muito legal, é muito bacana. Nesse caso, o teu trabalho de vereador em Leonópolis, ele, como você já falou, foi por 6 anos, você teve 6 mandatos, ou melhor, teve uma longa história, né? Você chegou em Leonópolis com quantos anos de idade? Eu cheguei com 14. Já. Você veio para o Pará direto para lá já? Não, eu vim para Paragomina com meu irmão, né? Com o Davi. Com o Davi. Eu cuidava do filho dele. É o saudoso Davi, faleceu, né? Faleceu. Faleceu afogado no Xingu. Eu lembro da história. Eu cheguei a conhecer ele, mas assim, o que eu tenho mais de afinidade é com o Ari, que me chama hoje para ir lá dar uma passeada, tô te devendo, vou lá semana que vem. Não, tem mais de ano que ele fala, rapaz, cadê tu, moço? Eu vou ter que ir lá, senão eu perdi meu parceiro. Como secretário de Assistência Social, a tua história em Pacajá, você chegou em Pacajá em dezembro, agora vai fazer 4 anos. Você chegou, assumiu a Secretaria de Assistência. É uma grande oportunidade que o prefeito André te deu na época. Eu deixo aqui, né, minha gratidão a ele, né? Que verdade. Se não fosse por ele, eu também não estaria aqui, né? Provavelmente. Então deixo minha gratidão a ele, um grande prefeito, um homem que eu trabalhei com ele, né, 3 anos e 4 meses ali na assistência, né, de frente dos trabalhos. Um prefeito que a gente trabalha à vontade. Isso né? É bom, cara. E não tem, né, tem que fazer o que ele manda. Ele deixa o secretário, pelo menos eu, né, Cal? Trabalhei à vontade, viu? Fiz todo o serviço que tinha que fazer, viu? E graças a Deus, né, a nossa secretaria foi uma secretaria abençoada. Pois é, o André, eu trabalhei como secretário também 2 anos e pouquinho, né? Como todo mundo sabe. E a gente sabe do parceiro que o André é para os seus secretários. Na verdade, ele também foi secretário, ele saiu da Secretaria do Meio Ambiente para ser prefeito. Ele sabe a luta do secretário. ele sabe, o André sabe a luta do secretário, né? É um negócio diferente, né? E uma grande responsabilidade. Porque assim, você saiu de uma grande responsabilidade que que era secretária de Assistência Social, e uma secretaria muito complicada, muito séria, que está trabalhando com pessoas vulneráveis, né, com todo o contexto de pessoas vulneráveis e tal, que não é brincadeira, e agora também vai assumir um cargo que não é brincadeira, que é representar o povo. O pessoal sempre diz que ser vereador é o para-choque do prefeito, então né, é quem recebe as demandas, né? Então assim, Marta, vamos falar um pouco do seu trabalho na Secretaria de Assistência Social em Pacajá. Como é que você pegou, como é que estava, como é que você iniciou aquele trabalho ali na Secretaria de Assistência Social aqui em Pacajá? Cal, quando nós iniciamos ali, né, quando o prefeito me levou
até ali, né, que nós entramos na secretaria no dia 1º de janeiro, né, que foi dia 5, viu? Não foi muito fácil, porque a secretaria estava muito deteriorada, né, os prédios, começando pelos prédios, viu? A secretaria ainda não tinha a lei do SUAS, né, nós tivemos que trabalhar, criar essa lei, porque não sei como trabalhava, né, sem essa lei. A lei de benefícios eventuais também não tinha, viu? Então, teve muito trabalho para ser feito ali. Os 2 primeiros anos foi corrido. Foi meio complicado. Foi complicado. Pois é, a estruturação da secretaria, ela... eu fiz parte do conselho, eu fui presidente do conselho de assistência social em 2014, se não me engano, passei uns 4 anos lá, uns 3 anos, mais ou menos, 3 anos sendo presidente do conselho de assistência, e a gente sabe da dificuldade que é uma grande responsabilidade. Não é fácil, né? E a estruturação da secretaria, nós sabemos que estava precisando de uma reformulação, na verdade. Né? Quando você assumiu, já tinha a Casa do Idoso, que já estava feita, já tinha sido inaugurada, né? Mas o que faz que rege uma secretaria, começando principalmente hoje, é o conselho. É o conselho. É o conselho e a lei. Vamos falar um pouco sobre essa questão da secretaria, da estrutura, que a gente... Vamos começar aqui pela questão da assistencialismo, assistência jurídica gratuita. Vamos ponto a ponto para as pessoas poderem entender como é que foi feito esse trabalho teu durante esses 3 anos e 4 meses à frente da secretaria. Assistência jurídica, né? Uma grande advogada, né? A doutora Lohane, parceira, amiga, companheira, viu? E ali, Cal, ela atende segunda, terça e quinta. As demandas, né? Que às vezes as pessoas misturam com advogado, né? Assistencialismo jurídico, às vezes eles confundem com outro, leva outros problemas para ali. Mas ali é só a parte da criança e adolescente, né? Pensão, documento, né? Mas o forte mesmo, que o mais trabalho ali é pensão alimentícia, é o que mais tem, né? É mesmo. Na assessoria jurídica. Os camaradas não querem pagar. Quer fazer os meninos. Que tal, Glácio? Quer fazer os meninos, não quer pagar, meu irmão? Vai pagar a pensão. Na hora de fazer foi bom, e né? É um número muito grande que tem, sabe? Não, é verdade. É verdade. É uma situação meio complicada. Não é fácil. Essa assessoria jurídica, ela é fundamental, né, Marta? Curatela hoje, também, né? Entendi. Também entra no assessoria jurídica isso, ali. E ali tem o conceito tutelar que é vinculado à secretaria. Também. Que é vinculado à secretaria. E que essa assessoria, ela presta esse serviço também dentro do conceito tutelar. Ou não? Se precisar, sim, mas só dentro desses padrões, que é pensão alimentícia, curatela, né? Documento, né? Assim, para documento que tem que ser judicial, Entendi. Só essas áreas, sim. A questão nessa questão do documento, tipo assim, eu perdi meus documentos, eu preciso de acionar a justiça para poder conseguir de volta e tal. São mais ou menos esse tipo de serviço da parte da documentação. Documento que está errado, né? Que às vezes tem nome de pai e de mãe errado, né? Entra por lá. Pessoas que não têm registro, né? Já idoso, muito assim, idoso que não tem registro, ou já teve e hoje não consegue, né? O cartório queimou, Entendi. Aí é feito por ali. Entra o judicial, né? E a justiça dá para fazer. Entendi. Deixa eu só mandar lembrar o povo aqui, que senão o povo não fica bravo comigo. A Janaína Rodrigues, dos Santos, boa sorte aí a todos. Boa noite. Essa é a nossa vereadora Marta Rezende. O Silvio Pereira mandando boa noite. Marcos, boa noite, meu irmão. Que Deus abençoe. A Feliz Bela, que é a minha irmã, ela tá lá assistindo. Mandei um abraço para ela. Bela, e uma guerreira. A Bela é um exemplo da nossa família, Marta. Ela tem uma paz no espírito, tem uma força de vontade espiritual que... Nunca vê triste, só vê ela sorrindo. Não, ela é diferente. Agora vai ficar lá para fazer uma química agora, não vai nem voltar agora esse mês de novembro. A Gilmar Soares também mandando... minha sobrinha. Ela tá, a Gilmara Soares, né? Ela tá dizendo que se quiser voltar para Leonópolis, você pode voltar, viu? Tem previsão? Agora que não tem, né, agora, pode falar pra tua sobrinha, minha sobrinha, não tem como eu voltar. A tua câmera é essa bem aqui, ó. É essa aqui. Não, Gilmar, agora ferrou. Agora não deu. A Lene Rezende, um abraço. É minha irmã. É tua irmã, né? É Lene, né? Leni. É Leni, né?
Exatamente. O José Gomes, mandando um abraço. A Dina Marta, o Everton. O Everton, deixa eu ver aqui, mano. O Everton Cardoso dizendo: eu sou o pão, rapaz. É o pão, pronto. Só não sei quem é o pão, mas é o Magno Medeiros, mandando boa noite, Dina Marta. Tem grande futuro na política pacajaense. É o Magno Medeiros lá do Arataú, que é um grande parceiro nosso, né? Grande, parceirão. A Silvia Freitas, Marta Rezende, uma grande mulher. Agradecer a você que está ligado com a gente. Pessoal, que quiser mandar alguma pergunta para a Marta, pode ficar à vontade. O Jair está dizendo aqui, com certeza teremos aí uma ótima representação aí na saúde de Pacajá, dona Marta, Maria Creonei e Herbia Moábia. Parabéns. 3 mulheres, né, cara? 3 mulheres. Tudo na área da saúde, né? Incrível, né, cara? Mas para voltar para a área da saúde. A Herbia é enfermeira, a Maria Creonei é enfermeira. E tu trabalhou a vida inteira na área da saúde. Incrível, bacana, cara. Eu fiquei muito feliz, Marta, quando... Mandar um abraço aí também pro seu Oswaldo, né? O presidente do PSD, tá nos assistindo. Tá assistindo? Né? Barão. Oswaldo, meu irmão, um abraço pra você, velhozinho. Você é gente boa. Vamos estar com a essa aqui na outra semana. A gente está selecionando, convidando os vereadores. Vamos fazer um bate-papo com todo mundo. Minha amiga, a regularização da lei do SUAS. Por que eu estou pontuando isso aqui, Marta? Para as pessoas entenderem como foi o teu trabalho prestado dentro da Secretaria de Ação Social e a tua responsabilidade que você vai ter também, claro, como vereadora, e o conhecimento que você tem. Isso vai ajudar muito. Então fala pra gente dessa regularização e da lei do SUS. Essa lei foi a partida, né? Primeiro ponto de partida da assistência. Essa lei é muito importante, Cal. E foi mandado para a Câmara, né? Gratidão aos vereadores, foi aprovado através dessa lei que começamos a caminhar com a assistência social. Entendi. E também o conselho, né, do idoso não existiria, da criança e adolescente. Então foi tudo criado nesse mandato do prefeito agora, né, do André. Entendi. É muito importante. É a lei que rege a secretaria. Exatamente, porque se não tiver a lei do SUAS aí, nada caminha. Nada acontece. Nada vai caminhar. Deixa eu te falar, eu tenho uns parceiros aí que fazem com que isso aqui funcione. Eu tenho que divulgar meu povo. Tenho que divulgar meus patrocinadores aqui, que senão o bicho pega. Né? A gente vai parar só um minutinho aqui. Agradecer ao pessoal da Provinet e seu provedor de internet. Né? Agradecer ao Paulo, ao Abimael e toda a galera, né, que está nessa parceria com a gente aí da Provinet. Meu irmão, um abraço. A melhor banda larga da região, com certeza. O melhor atendimento é com a Provinet, tá bom? Manda mais um pra nós aí, meu parceiro. Sicredi, né? Não é questão de dinheiro, mas é questão também de parceria, de credibilidade. Agradecer ao Sicredi, ao meu parceiro Éder. A gente vai estar aqui daqui uns 15 dias com o Éder, e gerente daqui do Pacajá e também de Anapu, fazendo bate-papo. A gente faz a cada 45 dias um bate-papo com o Sicredi, uma parceria que a gente tem no contrato aí. Agradecer ao Sicredi, tá bom? Manda pra frente. Alto Posto Tamburi, compromisso e atendimento com qualidade. Agradecer meu parceiro Arivaldo Balacarne. Alto Posto Tamburi, que é um primeiro posto de Pacajá, Marta. Tem uns 40 anos, mais ou menos. E há 20 e poucos anos está com o Arivaldo, que é um grande parceiro. Agradecer meu parceiro aí. Combustível de qualidade e menor preço, com certeza, é no Alto Posto Tamburi. Manda pra frente, tem mais um aí ainda? Tem mais um. Supermercado Rio Novo, todo dia da economia. Agradecer a dona Lúcia. Lá você vai encontrar secos e molhados, né? E também açougue, bebidas quentes e frios e muito mais. Higiene pessoal, muito mais. Toda terça-feira tem sacolão de verduras ali no Supermercado Rio Novo, tá bom? Tem mais um IP Auto Center, confiança, credibilidade e qualidade. Meu irmão Orleans, um abraço, meu irmão. Que Deus abençoe você, tamo junto, misturado. Quer dar manutenção do seu veículo, né? Fazer o motor do seu carro, a parte elétrica, hidráulica e muito mais. É só procurar ali a IP Auto Center, tá bom? Chegou. Pronto, apareceu uma mulher bonita aí agora, bicho. Aí, tá vendo? Tá pensando o quê? Vamos falar um pouquinho da reforma dos prédios da assistência social. Teve muita reforma, nós sabemos disso. Teve uma reestruturação do prédio da secretaria. Vamos falar um pouco desse trabalho que foi executado aí na gestão do André e você como secretária. Que os prédios da secretaria, inclusive a secretaria, né, Cal? Eles eram... Assim, eu acho que foi umas casas usadas, né, que foi dada para a secretaria, né, todas, bem. Viu? Estava em péssimas condições. Quando o André pegou o município, todo lugar que nós entrava chovia mais do que na rua. A secretaria ali não tinha onde você colocar as coisas, onde colocava, viu? Aí começou a reforma pela secretaria, né? Até o Magno, nosso companheiro, amigo, um abraço. Começou a reforma pela secretaria. Magno Medeiros mandou um abraço agora para nós, né? Pois é, ele que foi o nosso companheiro da reforma. Aí a secretaria, depois foi o CRAS, né? Nós tivemos em Brasília com a Damares, né? O André, o prefeito, o vice, né? Lá ela deu uma
foi nem uma emenda, como é o nome que foi? Custeio. Um custeio, né? Uma emenda Tá, mas de custeio. o custeio, ele foi para reforma ou não? Não, ele foi para o CRAS, né? Mas aí o dinheiro que entrava no CRAS, a gente usou para a reforma do CRAS e o de custeio, né? Que foi feita a adaptação. Foi feita a adaptação, o CRAS não tinha, era até que o Conselho da Assistência disse que era desumano o jeito que os funcionários estavam trabalhando, né? Então foi... Para mim que sou cadeirante. Hã? E para mim que sou cadeirante. Lá não entrava, cadeirante não entrava, né? Não. Então foi feita toda a parte, né, de licença... De acessibilidade, né? A rampa, tudo, os banheiros também não entrava nenhuma cadeira de roda, então foi tudo feito. Foi feita uma readaptação também na acessibilidade da secretaria em si, né, Marta? Também, da secretaria, do Conselho Tutelar. Foi feita uma readaptação. Tudinho. Então, cara, eu aproveitar e fazer um desabafo aqui. É triste, de verdade. A gente querer chegar em algum lugar, querer acessar um ambiente e não poder estar na cadeira de roda igual eu estou, que todo mundo sabe que eu sou cadeirante, então assim, não é fácil. E parabenizar você pela a visão de poder fazer essa acessibilidade nos prédios públicos e, cara, que é um prédio que é uma secretaria que atende diretamente também aos deficientes, assim como todas as outras, mas a ação social principalmente. Eu acho que é de grande valia e foi muito bacana isso aí. Porque isso é uma lei, né, Cal? Que é federal, estadual, né? Que existe há muitos anos. Até sorri quando eu cheguei na prefeitura do Pacajá, porque ali não tem como um cadeirante subir, né? Nem fale. Pois é. Nem fale. Você nem me fala. Como é que eu vou na sala desse menino aqui lá? Fala pois pra mim. Aí, então, a lei do SUAS cobra muito isso. Então, por isso, todos os prédios da secretaria, você pode chegar que ele tem, né? Tem acessibilidade. Eu até conversei com o André já, e a gente, porque ali no prédio da prefeitura hoje tem como colocar o elevador. Hoje o elevador não é bicho de 7 cabeças. É um elevadorzinho para acessar a parte de cima. Né? Eu vou brigar com... Cadê tu? Tá aqui, prefeito. Eu vou brigar contigo. Não, mas eu ainda creio que o nosso prefeito vai fazer uma bela prefeitura ainda no Pacajá. É meu sonho. E a Câmara também, né? Pois é. Pense nisso, você que vai assumir por 4 anos vereadores ali, a Câmara precisa de um prédio de verdade. Aquele prédio ali tem 30 e poucos anos. Ele foi construído, se não me engano, no primeiro mandato do Leite Freire, no 92, 91, 92, por aí, foi construído aqueles prédios ali. O prédio da prefeitura e o da Câmara. É muito antigo, muito antigo. Então precisa, de fato. Aí eu pergunto, eu chego na Câmara, como que eu vou entrar lá? Pois é. Vou cobrar dela ao vivo aqui. Acessibilidade na Câmara, viu? Não, engraçado que eu não consigo entrar na cozinha. A porta da cozinha é 60. Como é que o cadeirante entra? Sem falar da entrada da porta. Eu já estou desabafando aqui, viu, gente? Mas é verdade. Marta, a questão da acessibilidade, o projeto Amigos de Valor. Fala para nós desse projeto. O Amigo de Valor, né, Cal? Foi um projeto que saiu, né, no Pará, em vários municípios. Aí o nosso município estava fora. Aí, né, através do Helenilson Ponte, ele entrou em contato com a Heloísa do Santander e ela colocou nós nesse projeto. Entendi. Né? Aí, graças a Deus, né, a Rosa, a Simone, que são grandes parceiras, meus abraços a vocês. É quem faz o processo funcionar. Quem fez o projeto foi as duas. Legal, né? Cara. E esse projeto, nós fiquemos em 4º lugar no Pará. É mesmo? E fiquemos em 11º no Brasil. O projeto foi feito em cima da criança e adolescente, né, no abuso sexual. Que você sabe que o nosso município aqui, o número de abusos é muito alto. É altíssimo, cara. Viu? E que tem melhorado, tem, mas nós ainda temos muito que trabalhar em prol disso aí, né? Então, foi feito e nós trabalhamos 2021, né, 2021, 22, 23, 24. Até dezembro agora, 2024, ainda estamos trabalhando com esse projeto. Tá, qual é o trabalho em si, desse projeto, do Amigo de Valor? Qual é a ação dele em si? A ação dele é trabalhar com as crianças que sofreu abuso. Ah, tá. Dá o acompanhamento. Dá o acompanhamento, né? É número e resultado. Entendi. Agora eu entendi. Porque assim, deixa eu ver aqui. Tá, beleza. É um investimento também nas campanhas, né? Esse dinheiro que vem é investido também nas campanhas, igual o 18 de maio, né? É investido também nisso aí. Entendi. Assim, Marta, é um trabalho, é um projeto
É um projeto que está acolhendo essas crianças que foram abusadas, que são detectadas. Marta, tem muito, né, cara? Muito. Nosso município tem muito. Ninguém, assim, a maioria não tem, assim, a noção. Que a hora que eu entrar na Câmara, né, eu quero tentar fazer um projeto junto às igrejas. Pra gente trabalhar, né, com as famílias, Cal. Porque Entendi. todo abuso que tem no município não é fora da família. É dentro, né, do leito familiar. E eu tenho um sonho de fazer esse projeto, né, que eu fiz ele no Lianópolis quando eu era vereadora, junto com as igrejas. Mas aí, o que esse projeto vai fazer? Ele vai fazer uma parceria junto com as igrejas para mapear essas crianças? E a gente, assim, para evitar que não aconteça. Porque isso, né, isso é dentro das casas. É avô, é avó, aqui mesmo, é avô, é avó, é pai, é tio. Sabe? É primo. É primo, então é dentro da família. Então não adianta a gente lutar com as crianças, tem que lutar com os familiares. Entendi, cara. Para que não aconteça. É muito complicado, né, Marta? É uma situação que acontece muito, não só no Pacajá, no mundo inteiro, mas assim, geralmente na cidade do interior parece que prevalece muito mais. Eu sei de casos escabrosos aqui, de pai que teve 16 filhos com a filha. Então, assim, conheço também. Você conhece. Então, assim, é uma situação complicada. Não é fácil. Não é brincadeira. Antônia Macedo de Freitas, minha vereadora Marta, a Maria da Paz, boa noite, Marta. Eu sou a Mariquinha, estou aqui ligadinha na live. Qual é a Mariquinha? Será que é a Mariquinha da Zé Preto? Zé Preto, será? Eu acho que é. Um abraço, rapaz. Mariquinha. Tereza Rezende, essa é a minha irmã, mandou mensagem também. A Tereza, também tua irmã, é a Lenia, a Tereza, né? É, irmão. Tá ligada com a gente lá. Marcelo César, parabéns. Marta Rezende, Rosiane Lopes, boa noite. Dona Marta, parabéns aí pela sua vitória. Rosiane aqui de Souzel. Um abraço, Rosiane. Manda um abraço pra tá lá ligada. Gisete Soares, parabéns, tia, sucesso sempre. Sobrinha. Sua sobrinha, né? A Raquel Freitas, mais uma força da mulher sendo representada em Pacajá. Eu até coloquei no meu tema em relação a isso, né? A força da mulher na política. E eu fiquei muito feliz, Marta, de poder ter elegido 3 mulheres nessa legislatura. Né? Isso ajuda muito. Primeira vez, né, no Pacajá? Já teve 2. Mas 3 não, teve 2. A Marta dizendo, essa é minha vereadora, a Fátima Assunção dos Santos. Fiquei muito feliz porque agora tem mais mulher. Dá parabéns, dona Marta. É a Fátima que trabalha na saúde, a Fátima Morena, que é lá da Vicinal Chiquelias. Fátima. Sei, lá da Não, Chiquelias. ela mais cedo mandou, cadê o link? Eu quero assistir. Eu falei, fique tranquila, que dá a chegada daqui a pouco pra ti aí. É o Jarmil França. Um abraço aí, a vereadora Marta. E pra mim também, um abraço, valeu, Flor de Jesus, mandando um abraço, muita gente mandando mensagem. Tem algumas perguntas aqui, vou dar uma olhada daqui a pouquinho as perguntas pra gente estar passando pra você, tá bom? Deixa com nós. A questão da reforma dos prédios e equipamentos, Marta, teve uma ampliação de equipamentos também, né? Teve, Cal, nós deixamos todos os prédios da secretaria, ficou todos equipados. De central até fogão, geladeira, todos, viu? Cadeiras, viu? Fizemos também, né, com esse amigo de valor, o prédio ali, né, que ficou para o serviço aqui do bairro Laranjeira, né, do Matador, que é a sala Gabriela, né, Gabriela Lopes. Entendi. Né, o Conselho Tutelar, né, inclusive o juiz também da cidade, o judiciário, foi um grande parceiro. Ele das, né, as centrais elétricas do prédio do Conselho, ele nos doou tudinho. Entendi. Né, de parceria com assistência. Entendi. Então, todos os prédios, todos são igual. Todos têm a geladeira, tem o fogão, todos estão arrumadinhos, imobiliados. Todo estruturado, todos eles estruturados. Todos. Isso é muito bacana, cara. Teve alguma aquisição de veículo ou de moto, de veículo no geral, na tua época, ou não? Não, teve não. Na verdade já tinha. Tinha uma caminhonete, né? Tinha uma caminhonete, um Fit Uno. Tinha um Fit Uno, tinha uma caminhonete nova quando chegamos, né? Entendi. Tinha a do Bolsa. Tá tudo agora bem usada, precisando de nova. Não, imagina um carro de prefeitura, principalmente de uma assistência, uma secretaria que roda muito, depois de 4 anos, né? O carro do Conselho Tutelar também, precisando de um novo, tá bem surrado.
aproveita e faz um requerimento. Pro prefeito, pra ele arrumar um carro pro Conselho Tutelar. Exatamente. A Gilmara Soares, nós que luta aqui, estamos rodados agora, a galera de Pacajá que ganhou, que ela é top demais. Acho que era de Leonópolis, tá dizendo que é a sua sobrinha. Tá pedindo pra voltar, volte, pelo amor de Deus, pro Leonópolis. Aí a Soleide Pires falou assim: Marta não pode voltar para Unionópolis, agora ela é de Pacajá. O seu Oswaldo mandou aqui no meu zap, deixa eu olhar daqui. Tem uma pergunta do Silvio, lá de Altamira. Ele está perguntando o seguinte: o que a vereadora tem de proposta para a área da cultura no município de Pacajá? Interessante essa pergunta, muito legal, porque também faz parte dessa área de cultura. Fala para nós, você tem alguma visão, tem algum pensamento sobre isso? Vai buscar mecanismos para dar um suporte a mais na cultura de Pacajá, Marta? Cal, a cultura tem muitos recursos para ser buscado. Tem, verdade. Viu? Tem como a gente correr atrás e buscar. Tem muitos, você sabe bem que você foi secretário, você sabe o quanto recurso que tem para a gente buscar. Inclusive, né, tem um deputado que já se prontificou para dar apoio. É o Celso Sabino, né? Entendi. De dar apoio na cultura. Entendi. O senhor Oswaldo Brito mandou aqui ele mandou aqui uma foto aqui. Tá lá ligado, seu Oswaldo. Obrigado, seu Oswaldo. Um abraço. Um abraço, meu irmão. Que Deus abençoe. Na outra semana vamos estar com o seu filho aqui, fazendo um bate-papo com a essa aqui. Vamos trocar umas ideias bacanas. Meu amigo Pezão também tá lá ligado. Pezão foi seu parceiro político. Seu parceiro político, né? E deixar aqui, né, minha gratidão a ele e todos que me apoiaram, né, Cal? Que eu tive grande apoio para Pacajá e muitas pessoas que. Ele já mandou a foto aqui, ó. Que acreditaram em mim, né? E confiaram em mim. Cara, isso é muito bacana, é muito legal porque assim, Marta, a gente vai já falar daqui a pouquinho sobre essa situação tua, com pouco tempo para cá já, tem uma votação expressiva, tem um apoio muito grande. O Silvio já respondeu aqui, dizendo, parabenizando aí pela resposta da questão da cultura. Deixa eu ver aqui, gente, a Odilene Mota, a candidata mais bem votada na Vila Bom Jardim, foi isso mesmo, né? Foi. Tu tirou quantos votos lá? 491. Quase 500 votos. E que eu falo assim, né, Cal, que muitos estão esperando essa resposta, mas não tem assim vereador da vila tal, da vicinal tal. Nós somos vereador de todo o município. Igual o prefeito é vereador do município de Pacajá, é prefeito do município de Pacajá, o município, dependendo de onde for, da vicinal, da vila. Nós somos vereador de todo o município. E não é vereador, tipo assim, sou vereador do esporte, não. Sou vereador da saúde, não. Não existe. Todo contexto. É claro que acontece, Marta, de o vereador dar uma pendida para um lado, né? Que é um lado que às vezes as pessoas procuram mais, a área da saúde conta muito, assistência social e tal. Mas o trabalho do vereador, ele vem para legislar para todo mundo. Legislar e fiscalizar o município todo, né? Não tem área específica. Exatamente, não tem fulano, mais B. Henrique, vamos fazer mais um bloco de parceiro aí? Agora, o Bom Jardim, ele me deu um número de voto, né, específico muito alto. Daqui a pouco nós vamos já falar dessa tua trajetória política em Pacajá, que inicia com, lá em cima, cara. Legal. Bora agradecer aí a sábia adorada força do Nelore, né? Você quer fazer o seu melhoramento genético no seu rebanho, é só procurar nosso parceiro Fabrício Hipólito, que vai estar com a gente também, acredito que anda virado do ano, para a gente fazer outro podcast. Fizemos 2 com ele, fazer mais um. Então procure o Fabrício para você fazer o seu melhoramento genético no seu rebanho, ali com o Fabrício Hipólito na Sábia Dourado, tá bom? Manda pra frente K-Center, peças e serviços, né? Manutenção no teu veículo aí, você pode procurar ali a K-Center, nosso parceiro Agerson. Lá você vai dar manutenção no seu veículo, vai troca de óleo, fazer o motor, dar revisão na parte elétrica, tem também a parte de correia dentada e muito mais, você vai fazer ali na K-Center, peças e serviços. Manda pra frente aí, meu garoto. Clínica odontológicas e harmonização facial, pais e filhos. Minha amiga doutora Janaína e doutora Rose, que dá uma mudada, um tapa no visual, né? Vou começar aí, acredito, na outra semana mais pra frente, eu vou começar a dar, já comecei, parei, agora vou recomeçar aí meu tratamento dentário para ficar aqui gatinho para apresentar aqui na frente do Pod Max. Doutor, abraço para vocês, que Deus abençoe, tá bom? Chama para frente aí, Agropecuária Líder de Campo, compromisso com o homem do campo, nosso parceiro Celso Neres Batista, meu irmãozinho Celso, um abraço, que Deus abençoe. Ele vende a melhor cerca elétrica do mundo, viu?
O Celso, vem de Nova Zelândia, vem do rumo do gelo para lá. Eu sei que ele traz essa cerca e vende aí uma cerca elétrica diferenciada, a cerca do Celso, ali na agropecuária ali de campo. Lá você vai encontrar, né, também vacinas, botas, rações e muitas coisas legais lá na agropecuária ali de campo. Vai começar a exposição agropecuária e você pode também comprar sua bota, calça, o chapéu, o boné e tudo mais lá, tá bom? Tem mais um, Henrique, no bloco? Tem mais um chão, abracacia de construção Pimentel, a casa da sua casa. Quer dar construir essa casa ou dar aquela reforma legal, é só procurar a CIA de Construção Pimentel. Meu parceiro Dali, um abraço, meu irmão, que Deus abençoe. Vamos pra frente? Fechou. Apareceu a Dona Marta na tela aí. Falar, Dona Marta, deixa eu só responder aqui. A Lara Rezende, é a tua irmã, né? Lara Rezende? Filha. É sua filha? Uhum. Quando fui secretária do PSD, recebi ela e o André algumas vezes no partido. Ela sua filha mora em Belém, não é isso? Morava. Mora aqui agora. Tá morando aqui agora? Legal. Então, assim, Dona Marta, a senhora foi uma pessoa que sempre buscou. Deixa eu mandar um abraço para um rapaz aqui que eu não posso esquecer dele. Saulo, lá da Saulo Formen. Grande amigo. Grande parceiro. Vou já anunciar, ele tá na parceria com a gente, um grande parceiro. É um cara diferenciado. O trabalho, Dona Marta, que a senhora fez na secretaria, o êxito da gestão municipal, claro que a senhora foi uma pessoa que foi buscar, né, com o teu conhecimento político, a senhora sempre teve, devido a teu trabalho de vereadora lá no município de Leonópolis, isso contou muito na melhoria da Secretaria da Assistência Municipal de Pacajá. Fala um pouquinho pra gente sobre esse teu conhecimento, essa forma de buscar os parceiros que você sempre tem. Você sempre vai com a mão vazia, mas volta com a mão cheia lá pra cá, pra Belém. Então isso é legal. Não, Calca, a gente tinha grande parceria, né, há muitos anos. Inclusive, né, quando nós criamos a Defesa Civil aqui no município, né? Tinha vários grandes amigos dentro da Defesa Civil em Belém, né? Tinha também um grande em Tucuruí. E através do de Belém, né, a gente conseguiu muita coisa para o Pacajá, que é quando teve a enchente, né? Entendi. O André teve no ano, parece que foi 2021. 21 e 22. O André 22 chegou. Foi grande enchente, né? Foi grande. E o André chegou, né? Aqui ia doar até 6 mil cestas básicas, né? Eu lembro. Pois é, no 2021 mesmo, né? O prefeito teve 900 e pouca cesta, né? Da União. Então, assim, foi um trabalho através do conhecimento lá em cima, parceiros, né? Pessoa Sim. boa. Você vê que veio muito colchão, kit higiênico, kit limpeza, né? Kit dormitório. Viu? Tudo. As pessoas sabem, eu faço parte da associação, sou presidente da Associação das Pessoas com Deficiência. Então, assim, a gente foi contemplado também, juntamente esse projeto, para as pessoas que eram deficientes cadastrado, que também estavam nessa área de risco. E a gente recebia muito colchão, a cesta básica, né? Todo esse material. Trouxemos muita cadeira de roda, né? Pela assistência também. O prefeito também trouxe muita, mas a secretaria também trouxe muita cadeira de banho, cadeira de roda. Isso é muito bacana, cara. Eu acho que o trabalho da assistência, esse conhecimento político, essa afinidade com os gestores lá de cima, Marta, com os deputados e tal, isso o município tem a ganhar. O Joaquim Passarim mesmo, né, deu uma emenda de 150 mil para o conselho, para o abrigo, né, para o abrigo. Até hoje, esse dinheiro mantém o abrigo, né, ele é mantido com esse dinheiro. Foi um dinheiro que a gente aplicou na conta do abrigo, né, e a gente estava usando praticamente só o rendimento dele. Isso é muito bacana. Deixa eu ver aqui. A Rosiane Lopes está dizendo aqui: seu Zé precisa de uma mulher assim. Que agora que quer fazer, que o Leonópolis quer que você volta. Seu Zé, ou quer que você vai para lá? Eu tive uma proposta boa lá em São Zé, mas foi mesmo, cara. Eu não abandono Pacajá, não. Nem o Ari. Tá certo. Vim para fazer igual o Santo, vim para Pacajá para morar, para ficar, né? Cara, é bacana. E o Ari, eu sou suspeito de falar do Ari, porque é um irmão pra mim, um cara como se fosse um irmão mais velho pra mim. O Evo tá dizendo aqui, minha vereadora, boa noite a todos. Essa tem meu respeito, viu? Silvana Brandão aqui. É Silvana Brandão, que é? Do Chico Elias, é a mulher do assistente social, grande profissional, Silvana. Mesmo, cara? Um abraço, Silvana. Bacana, cara. A Nete de Souza mandando boa noite. Minha amiga Marta. Hamilton Santos mandando boa noite. Deixa eu ver aqui. A Leia Nogueira, que é a minha amiga lá do 38 Norte. Ela tá dizendo parabéns a Marta pelo seu lindo trabalho. Isso é muito bacana, cara. Marta, a criação do Conselho do Idoso. Me fala um pouquinho desse
conselho que foi necessário. Esse foi um dos conselhos mais difíceis, Cal, É mesmo. para ser criado, porque se não criasse esse conselho do idoso, a gente não consegue vir, né, recurso nem nada para o idoso. Entendi. Viu? Então deu muito trabalho esse conselho para criar, mas graças a Deus, né, foi criado, hoje está funcionando, viu, celeiros, viu, e os da assistência social também, que nós tivemos, eu saí, né, em abril, mas as contas ficou toda aprovada pelos conselhos, Cal. Então foi uns conselheiros 100%, não tem o que eu falar desse, que muitas pessoas não gostam de conselho, né? Mas os assistência social, só tenho gratidão por cada um. Cara, é necessário, né? Se não tiver conselho, não funciona. É necessário. Então, esses dinheiro que, igual o Jado Barbalho colocou, né? Uma emenda lá de 500 mil, esse da Damário, o conselho tinha 24 horas para aprovar essa resolução, para poder a gente receber, que é sempre em cima da hora. E tinha esforços, né, de trabalhar lá 3, 4, 5 horas para aprovar, para poder a assistência receber essa parceria. Cara, isso é muito bacana, porque eu sou rodado em conselho aí, de quanto é conselho de pessoal, já passei. Eu agora dei uma afastada, porque, cara, é puxado, ó. Não é fácil, não. Fui presidente do Conselho de Saúde. Porque é uma entidade que não ganha nada, né? Não, os conselheiros não recebem nada. Então a gente sabe que não é fácil. Não é brincadeira. Eu fiz parte do Conselho de Saúde por 3 ou 4 mandatos. Eu tive até de presidente também do Conselho de Saúde, né? Já tive presidente do Conselho de Assistência Social, e eu sei a dificuldade que é ir para trazer o povo para reunião. Pois é, você já falou? Mas eu agradeço a Deus e a eles, porque assim, não tive muito problema não, Cal. Todas as reuniões que a gente chamava, que a gente marcava, as contas, né? A Sônia, uma profissional também excelente. Um abraço pra Sônia, né, cara? Né? Um abraço para tu, Sônia, que ela tá em São Paulo? Tá em São Paulo, né? E tem uma... Não era hora de contar, mas eu vou contar. Graças a Deus, ela tá curada, né? Que benção, cara. É uma benção que ontem eu chorei de noite, mas de alegria. A notícia, né? A Silvana Brandão está dizendo aqui, o Centro Gabriela Lopes é o prédio adquirido aí através desse projeto maravilhoso, né? Que foi implementado aí na gestão da Dona Marta. É o projeto que estava falando agora há pouco, né? Do Amigo de Valor. É o Adriel Soares, boa noite. Tia Marta, tenho certeza que Pacajá vai ser bem representado. Seu sobrinho. De senador. De senador? Tu tem parente pra cá, parente eu tenho 3 irmãos senador. É mesmo. O teu irmão que faleceu, ele morava em Ulianópolis ou morava em Senador? Morava em Ulianópolis. Ele tem fazenda tinha fazenda em Senador, né? Legal, cara. A implantação da política alimentar. Vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho também? Que foi muito importante. Né, que é sobre o PA, né? Porque o PA. O primeiro ano teve sem esse conselho. Sem isso aí. Quando foi o ano passado, eu fiz parte do PA até depois eu... Um programa muito pelo bom amor também, de né? Deus, deixa eu Porque trabalhar. às vezes as pessoas não sabem o significado do PA, né? A cesta verde, que hoje é dada, né? À população. Tá sendo entregue ainda? Tá sendo, né? Agora mesmo está sendo entregue, né? Toda terça-feira. Legal, cara. E aí, se não criasse, né, essa lei alimentar, não tinha como o PA continuar. Aí foi outro trabalho também bem dificultoso. Para ser criado o PAA, para poder... Para ser criado a lei. A lei alimentar. A lei alimentar. A vigilância, né, que é sócia que entrou na assistência. É porque, assim, tudo para chegar até aqui, como sistema de gestão pública, falando com conhecimento de causa também, que eu também fiz parte da vida inteira, se não tiver conselho hoje não funciona. Não funciona. No ano 2021, Cal, quando nós fomos até Brasília, né, o prefeito, o vice, né, e eu, a Rose, nós tivemos na Secretaria de Assistência e nós deixamos de trazer um ônibus para os idosos porque nós não tínhamos o conselho de idosos. É mesmo, cara. O homem disse, tá aqui, se vocês tivessem o conselho de idoso, vocês levariam um, mas nós não conseguimos porque nós não tínhamos. Incrível, cara. Tá vendo como é que o conselho faz? Falta. Faz diferença no município. Não, e não é só na assistência. O conselho ele é necessário na cultura, na assistência, todo, né? Na saúde, mas nós estamos falando pela assistência, porque é o que nós tivemos. Mas assim, todos têm. Exatamente. Deixa eu ver. Rapaz, a Taina tá mandando ela mandou uma foto aqui agorinha aqui, que tá ligada lá, assistindo lá. Foi um vídeo aqui. Aí, é a Nora do Barão. Tá dentro da tropa, tá lá assistindo na casa do Barão, meu irmão. O Barão é uma figura, cara.
Barão, um abraço, meu parceiro. Você, olha, a Marta Parceiro, viu, Cal? Parceirão. Já me falaram por aqui que tem um negócio. É lá na cadeia tem um negócio da carne depois? E ele disse que eu sou a mãe dele. Eu falei com ele, sair daqui, o churrasco não tiver lá pra mãe dele, ele vai ver o bom. Ele vai. Ó, e você guarde meu pedaço, viu? Guarde meu pedaço, terminar o Podmark, você venha trazer aqui, porque eu tô numa fome danada. O Carlinho que mexe com carro. Venda de carro. Isso, tá mandando aqui, tá dizendo que a minha vereadora também. Potência, né? Agradecer. Ela, olha aqui, ela tá mandando um abraço aqui, tá mandando aqui outra foto. Minha amiga, nós vamos já passar para a parte da tua legislatura em Pacajá. Vamos já falar sobre isso. E vai ser uma nova caminhada na sua vida, você sabe disso, vai ser uma nova história. E a gente vai estar falando já. O Saulo tá dizendo aqui, tá mandando os parabéns para você, né? O Saulo lá da loja, Saulo, né? A Ana Cristina. Mandando um abraço. O Cleito Melo da Silva tá ligado com a gente. O Cleito acho que é neto de Elias, é ele? Eu acho que é o Cleito Melo. Acho que é sim. Marcelo Souza mandando boa noite. A mulher de garra, a Raida Santos, Marta Rezende, a força da mulher, feliz demais pela sua vitória. A Clévia Costa, loura bonita, gente. Dona Marta agora é nossa, nossa, não vai estar para lugar nenhum. Tá vendo? Cleber, tá vendo aí? Tem que segurar essa mulher para ela não ir embora mais. A Ana Cristina, deixa eu ver. Ana Cristina, Dona Marta vai nos apresentar muito bem na Câmara de Vereadores, né? Mulher humilde e que preocupa com o próximo. Esse trabalho social acaba tendo uma afinidade muito grande com as pessoas, né, Marta? Acaba, Cal. Eu falo assim, eu tenho muito orgulho, né, hoje, de dizer assim, que eu acho que eu conheço parte do Pacajá que às vezes você nem conhece. E não, eu tenho lugar que você foi que eu nunca fui, pois não. Vou dizer pra você. Nessa caminhada da política, eu levei o Ari, né? E o Ari voltou mesmo assim que ele dizia, eu não conhecia o Pacajá, né? A extensão do tamanho do Pacajá, porque muitos não conhecem onde fica Zumbi do Palmares, onde fica, né, Chico Mendes 1, Chico Mendes 2. Então, assim, Sol Nascente, tu conhece? Conheço. Pois é, Sol Nascente, PA Montes Belo. Aquela região ali, o Cururuí eu conheço só até a última, na que nós fomos ano passado. O Cururuí tem o ABC todinho. Pois é, não, eu só fui, tem lá tem o ABC todo, tem 14 vilas, 14? O ABC todinho. Pois é, ali eu conheço só naquela vila, que eu nunca tinha entrado ali. Você foi até no até no Agora, a região do Ladares, lá nos Montes Belo, lá no Zumbi dos Palmares, 1 e 2, aquela região toda eu conheci na época. Na outra vez que eu fui secretário com o Edmir, na época a gente andava todo o município, a Vida Moça Bonita. Na Moça Bonita que inaugurou aquele campo foi eu, nós fizemos um torneio de inauguração daquele campo ali. Isso em 2007. Muito, e eu fui em todas essas vilas que cara, todas, muita gente ali pra dentro. Nós trabalhamos com Bolsa Família, né? No município do Pacajá todinho, que foi outro serviço, foi implantado no mandato do prefeito, né, nosso, do André, que a gente levou o serviço do Bolsa Família, do Cade Único, todas as vilas do município. Onde teve internet e energia, nós levamos o Bolsa Família. Uhum. Nós entramos ali com 6 mil, né, beneficiários, e quando eu saí tinha 21 mil e pouco beneficiários do Bolsa Família. É mesmo. Bacana, cara. Deu uma reformulada. A Lara tá dizendo aqui, você perguntando se sobrou uma novilha aí pra fazer o churrasco aí da comemoração depois. A Silvana Freitas, muito orgulho. Marcelo César, povo bom, essa família Rezende, saudades. O Elis Dron Costa, parabéns aí, minha vereadora Marta Rezende, né, sua vitória é o reflexo da sua dedicação e de respeito aí que conquistou com uma mulher admirável. Muito bacana. Eu acho que esse recurso nos fortalece com certeza, né? Graças a Deus. Dá um ânimo a mais. Hã? Dá um ânimo a mais. Daí eu assim, Cal, dependentemente da política, de voto, em quem a pessoa votou, deixou de votar, sim, eu faço esse serviço de amor ao próximo que eu gosto de fazer. E é o que eu sei fazer e que eu aprendi a fazer a vida toda. Então eu faço por amor. Eu costumo dizer, Marta, que um trabalho bem feito, a política é questão de consequência do que você faz. Se você pensa politicamente, se você não pensa, o reconhecimento num contexto geral, seja ele político ou não, de amizade e tal, ele é reflexo do que você faz.
Se você faz o bem, se você tem um carinho pelas pessoas, se você tem uma afinidade com as pessoas, isso vai lhe gerar respeito, aproximação das pessoas. Se você trata mal... Inclusive, né, muitas pessoas diziam, você não vai conseguir, porque é difícil um secretário ganhar uma política. Mas o prefeito foi secretário e hoje é prefeito, por que eu sou secretário, né? Não, e de uma secretaria fechada, né? A pior que tem, né? Que é meio ambiente. Aí eu falei, se o prefeito foi secretário e é prefeito... Por que eu não posso ser vereadora? Né? Por que eu não posso ser vereadora? Tem essa não, vamos pra cima. Não, mas eu já comentei com algumas pessoas em relação à situação do André, cara, quando era secretário de meio ambiente, uma secretaria que queima o cara, que é uma secretaria que reprime as pessoas, né? E ele acabou se elegendo a vereador. Mas a política, Cal, o que mais influi na política é a humildade. E o André é humilde e tem humildade. Não adianta você querer ser humilde na política, você tem que ser. Você tem que ser humilde. A humildade vem de besta. Não adianta você entrar hoje numa política e querer ser humilde e fazer uma campanha. Você tem que ser humilde. Não, né? Estar sendo humilde. Tem que ser naquele humilde. Período. Eu vou te contar uma história bem curta em relação ao André. Em 2012 eu me acidentei, em 2013, no início de 2013 criamos uma associação, a PDP, né? E um pouco tempo depois, eu nunca tinha tido contato com o André. E eu recebi a ligação dele, e ele conversou comigo e tal. Estava em Belém, sendo assessor da TT Santos na época. Em Belém, né? Estudando e sendo assessor. Aí um dia ele chegou lá em casa com uma cadeirinha de rodas e uma bombinha daquelas de pneu de bicicleta. Aí ficou marcado na minha mente. Aí eu falei, rapaz, esse menino é diferente. Não tinha nem barba. Não, eu tenho as fotos da primeira entrega de roda nossa. Aí, bem novinho e tal. Ele falou, cara, eu tô com esse projeto lá assim e tal, tá lá em Belém. Eu falei, cara, a gente precisa. Nós tinha acabado de criar a associação. Como foi uns 3 meses depois, chegou com 35 cadeiras de rodas. Fora a muleta e fora as outras coisas pra gente entregar pro deficiente. Cara, foi um... E aí, assim, eu sou suspeito de falar de André, do coração dele, da pessoa que... Eu deixei, né? Não sei se você vai me levar, vai me convidar, né? Em dezembro. Em dezembro ele recebe o título do prefeito amigo da criança. É mesmo? Foi outro projeto que nós... Tem 4 anos, né? Trabalhando com ele, que em dezembro ele vai receber o título e a medalha, o prefeito amigo da criança. Não, e ele é amigo mesmo, porque onde tá o menino tá no cangote dele. Mas, Marta, falando de criança, o selo Unicef ainda existe pra Pacajá? Como é que tá? Ele é 4 anos, né? Nós estamos trabalhando com ele quando for a Secretaria de Saúde, Educação e Assistência. É um trabalho árduo que você não sabe o quanto é difícil, porque tem que atingir as metas, né? Mas ele está, graças a Deus, ok. Em dezembro nós esperamos que nós torne a ganhar, né, para trabalhar mais 4 anos. Deixa eu falar uma coisa. Esse selo é através de atendimento, é? Como é que é? Ele é assim, o selo... Para receber o selo, claro. Para receber o selo tem na saúde a vacina, né? Uhum. Tem que bater a vacina, tem que bater a meta. Assistência social, né? É o atendimento do SUAS. Entendi. E a educação é a meta da matrícula escolar. Né, a busca ativa escolar e a matrícula escolar. É um trabalho que já tem que ser feito mesmo, né? Tem que ser feito. Mas ele tem que bater a meta, ele tem a meta a ser batida. Marta, a questão da educação em Pacajá, ela teve um salto muito... Hoje mesmo eu estava conversando com o secretário, o Mark Johnny, e o Éder esteve aqui comigo, a gente batendo um papo de manhã falando sobre isso. O salto que a educação deu nesse período do André. O que foi que refletiu muito nisso? A busca ativa escolar. A busca ativa, Cal, teve um... Não sei se foi o 23 ou foi 22, que o André colocou nós na assistência, né, com a busca ativa também. Nós terminamos o ano com mais de 3 mil alunos, Cal. Só ali busca ativa pelo Bolsa Família, entendeu? Que estava fora da escola. Tinha um número de aluno muito alto no município, fora da escola. É mesmo, cara? Muito alto. Cara, é complicado. Eu no deficiente tinha 132, fui lá para quase 600. Você não vê também, né, outra parte, que eu até fiz um projeto quando chegou mais arroz dos autistas. Você não vê, você quase não via no Pacajá. Hoje nós estamos num grupo que é mais de 200 mães. Só verdade. O que está no grupo, com criança, né, com deficiência. E o André tem ajudado muito, viu? E eu creio em Deus que ainda vai melhorar. Inclusive eu tenho um neto também, né? Uhum. E eu creio em Deus que ele ainda vai ajudar nós muito mais, que agora está fazendo o centro, né?
de reabilitação. Tá fazendo essa reabilitação. Henrique, vamos fazer mais um bloco aí. Pessoal que tá em casa assistindo a gente tá também no Instagram, viu, Marta? Estamos fazendo no YouTube e fazendo também no Instagram. Vamos agradecer o pessoal Posto Pacajá, qualidade de combustível em 24 horas. Agradecer nosso parceiro Wendel Reis, né, pela parceria, e agradecer aí o Posto Pacajá por estar sempre com a gente, combustível de qualidade aqui na JK, aqui no centro da cidade, tá certo? Bora mais um pra nós aí, Saulo. Aí, esse é o parceiro, Saulo Forman, vestindo sua melhor versão. Grande parceiro, eu fiz um podcast com ele, foi um bate-papo muito bacana. Agradecer o Saulo, ele representa aí várias marcas e tem a marca própria dele. Eu admiro muito o Saulo. O cara, a história da vida dele é muito legal. Fiz um bate-papo com ele aqui, muito bacana, né? Um cara diferenciado. Saulo, meu irmão, obrigado pela parceria, tamo junto. Chama pra frente, Centro Elétrico, material para construção e elétrica em geral, nossa parceira Joiane, da base ao acabamento. Quer mexer na tua casa, reformar ou fazer, é só procuraria Centro Elétrico, tem produto de qualidade, menor preço da cidade, tá bom? Tem mais um no bloco aí? Tem mais um top lanche aí. Agora deu fome, viu? Agora você tá enrolada comigo. Eita, o Top Lanche faz a entrega de delivery 91 991 55 79 80 e também almoço aí de segunda a sexta-feira aí, ou segunda a sábado, se não me engano, tem almoço ali na Top Lanche, tá bom? Tem mais um, chama pra frente aí, Equilíbrio Nutrição Animal, Mineral, Proteinado e Rações em geral, na Equilíbrio Nutrição Animal, do nosso parceiro Fabrício Hipólito. Um abraço, meu irmão, que Deus abençoe. Vamos que vamos, bora lá, chega pra frente. Aí, chegou de volta, Marta. Você de Pacajá há 3 anos e 10 meses, né? E foi aí uma das vereadoras mais bem votadas do município. Então, assim, já falamos muito sobre a tua história e tal, mas qual o segredo, cara, de você conseguir chegar? É claro que a gente sabe mais ou menos o trabalho com assistente social e tal, mas não é normal e nem natural isso acontecer com uma pessoa que está 3 anos e pouco no município. Cal, eu falo assim, né, que eu tive grandes apoios, né? Sim. Começando pelo Ari, né, que é um homem conhecido no município. Diferenciado, o Ari, né? É um cara diferenciado. Amado por muito. Com certeza. Viu? Tive muito apoio também, que não dá nem para me falar todos os nomes, que eu posso esquecer algum, né? Mas é melhor não falar de ninguém. Eu tive muito, deixo aqui minha gratidão a cada um, né? Inclusive o Pezão foi um dos apoiadores que era dia e noite, aonde eu chegava nessas vicinal, eu chegava lá no Zumbi, ele chegava atrás de mim. Eu chegava lá no Cururuí, ele chegava lá. Aí ele falou assim, rapaz, eu tô com a Dona Marta, é minha vereadora. Ele tá ligado aí. É um cara pesado. E assim, o amor ao próximo, Cal, e a humildade e a carisma. Eu tinha dia, quando eu chegava em casa, 7, 8 horas da noite, quando eu terminava de atender todas as mensagens, ler e passar por uma agenda, era 3 horas da manhã. É mesmo? Eu nunca deixei de atender uma pessoa. Quando estava na secretaria, eu atendia muitas pessoas pelo telefone. Porque lá do Zumbi do Palmares até aqui a cidade, você gasta R$170 para vir. Viu? Então, todas a necessidade que o povo precisava do município. Tem o telefone também do Cade Único, mas quando eles não conseguiam falar lá, toda a mensagem que eu recebia, eu respondia, entendeu? Então, assim, isso faz muita diferença. Porque você reconhecer e conhecer a situação do outro. Eu acho que, como já falamos aqui, né, questão da aproximação, da gratidão, do cuidado com as pessoas, né, isso reflete lá na frente. Reflete. E eu falo assim, que o meu compromisso com o Pacajá, com o povo do Pacajá, é muito grande. Porque eles me deram um voto de confiança de uma pessoa que está 3 anos, né, e 10 meses no município. Então, assim, o meu compromisso com o povo, né, com o município é grande. E eu espero em Deus, Cal, não decepcionar nenhum eleitor que me deu esse voto de confiança. É uma grande responsabilidade, né, Marta? Grande responsabilidade. Não é só ser vereador.
mas é a responsabilidade das pessoas que confiaram em você. Que confiaram e o que eles esperam da gente, né? É verdade. Cara, não é brincadeira, é uma grande responsabilidade. Já, claro, vai se eleger vereador, que seja com 10 votos, com 1.000 ou com 1 milhão, o compromisso é o mesmo. É o mesmo. Mas quando você recebe uma quantidade de votos expressiva, igual você recebeu, já fala assim, o negócio aqui é diferente. E te digo assim mais, foi um voto mesmo de confiança, de respeito, viu? Não foi voto comprado, que eu lhe garanto que foi uma política feita pé no chão. Eu, Ari, viu? Nós levantava 5 da manhã, quando dava 5 da manhã, nós já estava, sabe? Pegando o mundo andando. Então, foi voto mesmo conquistado. Essa base consolidada que você fez nesse período de 3 anos e pouco, 3 anos e 6 meses, né, até chegar a pré-campanha, ela foi uma base que teve resultado, com pessoas que acreditaram em você, né? Comentando com o Pezão agora, o Chicão também apoiou. Chicão também foi um grande companheiro. Entendeu? Então, assim, são muitas pessoas. Eu parar de falar, que não tenho falado de todo mundo, vai ficar bravo. Então, assim, essas pessoas, essa base que você consolidou, que você montou no Pacajá para fazer esse trabalho político que teve fruto, que teve um resultado positivo, não é para qualquer um. Tive um outro parceiro também, né, que foi o Nilson Guzmão, que nunca fez campanha nem política para ninguém. E dessa vez ele fez. Uma irmã que nem votar não votava, pois ela fez o título dela para votar, entendeu? É mesmo. E ele fez campanha árdua. Queria que você visse. Andando mesmo, de vicinal a vicinal, fazendo. A família Guzmão, né? A família toda. A família toda. O Júnior, o Henrique, né? O Fabrício. Todos foi um grande apoiador. Eu conversava com ele, né? E ele falava, não, eu tava apoiando você, que tava te apoiando, né? E assim, cara, você conseguiu montar a base, como a gente estava falando, com pessoas de base, familiar, pessoas que tinham uma expressão de voto mais elevada, e esse ajuntamento de pessoas com uma estrutura no município, não estou falando não de estrutura financeira, mas... Teve o Cal Reis também, né? Foi um grande amigo meu. Parceiro, ajudou muito? Parceiro, ajudou. Isso é muito bacana, cara. O Cal é meu xará é gente boa, meu parceiro, Cal Reis. Então, assim, Marta, essa consistência na tua base política, nesse tanto curto período de tempo, é claro que você tinha um cara aqui no Pacajá que contou muito, que foi o teu irmão. O Ari tá há muitos anos aqui. Teve a Edilene Malcis também, né? A Edilene trabalhou, que eu vou te falar. É mesmo? Ela largou até a loja de mão. Você para de falar, que daqui a pouco fica a gente com raiva de tudo, você não vai conseguir. Minha família também, né? Henrique, seu Malaquia, teve muito grande apoio, eu tive. Não pode, em relação ao apoio. Marta, a gente tá quase chegando no final do nosso bate-papo. Tá com quantas horas, Henrique? Tá com 1 hora e quê? 1 hora e pouquinho. Hã? 1h13. 1h13? Falei pra tu que é rápido, que passa ligeiro, já tá mais de hora. Você achou que era pouquinho. Meu amigo, o negócio aqui, deixa eu ver as mensagens aqui do pessoal, gente. Deixa eu ver as mensagens aqui, não. O povo não tá ligado com nós aqui. Deixa eu me ver aqui, deixa eu voltar aqui pra eu poder achar as mensagens. A gente, eu quero até frisar pra você, Marta. O seu Osvaldo tá mandando aqui parabéns com o Max, parabéns Marta, estou ligada, show de bola. O seu Osvaldo Brito tá tomando uma verdinha. Teve tanto trabalho com nós, coitado. Foi mesmo, cara? Teve dia que nós tava bravos com ele, outra hora nós tava manso. Daqui a pouco tava do lado. É o presidente do PSD. Essa é o presidente do PSD. É verdade, cara. Ele é o homem do partido. Mas ele, coitado, ele não fica com raiva de nada. Não, o seu Osvaldo é diferenciado. O seu Osvaldo é um cara diferenciado, gente boa demais. Minha amiga, eu vou fazer o último bloco dos nossos patrocinadores, que a gente tem 4 blocos. Depois eu vou já finalizar, tem 3, 4. Tem uma pergunta que eu vou fazer aqui. Eu não combinei contigo, eu vou perguntar. Não quero nem saber. Não quero nem saber, mas que eu vou perguntar, eu vou. Eu gosto da polêmica. Não, brincadeira, mas é tranquilo. JK Construções aí. Essa parceiro aí. Aí, se vocês parceiros aí te ajudou demais. JK Construções, né, da base do acabamento aí. A JK hoje é uma grande empresa, não só do Pacajá, mas da região inteira. Né, entrega meus pastores também, né, que me ajudou muito, eu não posso esquecer. Gente deles. Boa. Queijeiro foi meu parceiro também. Pra você dar uma história, essa do Queijeiro eu vou contar. Queijeiro, depois você divide comigo, tá lá?
Vamos dividir lá depois. Agradecer a JK Construções. A JK entrega em qualquer lugar do município, na região. Tem uma frota de carros aí que faz o trabalho de entrega. Tem um preço de qualidade, um preço barato, um material de qualidade na sua construção aí da sua casa. É só procurar ali a JK Construções. Meu amigo Júnior Guzmão e Fabrício, um cheiro pra você. Amo vocês. Vocês moram aqui no meu coração. Valeu, gente. Impacto Adesivo, comunicação visual, meu parceiro Yuri. Lá você vai fazer outdoor, banner, fachadas, adesivar sua moto, seu carro e muito mais. É só procurar ali a Impacto Adesivo, tá certo? Tem mais um aí, chama pra nós aí. Reis Carnes, qualidade e preço baixo. Também do Endo Reis, é um grande parceiro nosso, da família Reis, é um grande parceiro. Agradecer o Reis, o Endo aí. Reis Carnes ali em frente a Catatal Variedades e ali do lado do Mercadinho Oliveira, no centro da cidade, para melhor te atender, tá bom? Tem mais um aí, Henrique? Tem mais um, né? Tem mais dois ainda. Metalúrgica Pacajá, estrutura metálicas, calhas, rufos e pingadeiras. Meu parceiro Alex, um abraço, obrigado pela parceria. Tem mais um, chama pra frente. Aí, é isso aí. WR compra e venda de bovinos, né? Comércio de bovinos em geral, na verdade. Do meu parceiro Wendel Reis, que também compra o seu gado e busca onde tiver no município de Pacajá. É só procurar. Tem um mosquito aqui me atentando. É só procurar WR compra e venda de bovino. Tem dia aqui que o mosquito me atenta, cara. Valeu, gente. Valeu, meu parceiro Wendel. Um abraço. Marta, a gente proposta aí para sua primeira legislatura. Até comentei contigo aqui, na proposta, ideias. Eu sei que você tem várias ideias, você foi vereadora, você sabe onde buscar, mas assim, caminhos para buscar algo novo para Pacajá, buscar algo para o anseio da sociedade de Pacajá, tu como vereadora. Cal, eu tenho muitos assim, projetos, né, que quero colocar quando eu entrar lá, né, na Câmara, viu? Já tô correndo atrás, né, dos compromissos que a gente fez com o povo. Inclusive, eu já tô, né, pedindo que o Bom Jardim, eu quero correr atrás do campo do Bom Jardim, de uma quadra, entendeu? Precisa muito, cara. E a água também. Ali é um compromisso que eu já tô até com um deputado na linha já, viu, sobre fazer. Isso aí, sim. E a gente sabe que a gente tem que correr atrás de recursos, né, para as vicinal também. A vicinal Chico Elias, a vicinal 332 acreditaram muito em mim, entendeu? E eu sei que o prefeito fez, né? E faz muito e vai fazer. Mas quanto mais ajuda ele tiver, né? Muito mais ele fará. Com certeza. Eu acho que é interessante essa parceria, Marta, de prefeito com vereador, isso aí faz muita diferença. E eu não podia esquecer, Cal, do compromisso do prefeito comigo. Tomara que ele esteja escutando, né, vendo, para ele lembrar que na campanha ele fez um compromisso comigo de uma casa de apoio em Barretos, entendeu? Verdade. Ele fez esse compromisso comigo, inclusive é o sonho da Bela, né? Ela lutou muito por isso. E eu perguntei para ele, eu posso falar isso pro povo onde eu passar desse compromisso? Ele falou, pode falar. E eu espero em Deus que o ano que vem, né, ele nos ajude nessa casa de apoio, que hoje nós estamos com mais de 20 pessoas, né, em Barretos. Cara, é necessário. É necessário. Eu tô falando porque a minha irmã também, né, faz tratamento lá, e eu sei da necessidade que é de ter essa casa de apoio em Barretos. Isso é muito necessário. Se faz necessário. Pastor Franklin Melo, meu amigo Camargo, lá de Rondônia do Pará, meu irmão, um abraço pra você. Irmão Franco, um abraço, lá de Rondônia do Pará, tá ligado com a gente lá. Deixa eu ver aqui. Audilene Mota Nascimento, essa mulher é diferenciada. Eu mesmo já presenciei ela respondendo aí todos os eleitores dela no Zap. É do meio de madrugada. Cara, muito bacana. Um dia eu fui dormir na casa dela, Cal. Aí ela fazendo sala pra mim meia-noite. E eu tô lá com a minha agenda e respondendo. Aí deu meia-noite, ela disse, eu não aguento mais não, você fica por aí. Aí era 2h da manhã, eu tava terminando, né, de responder. E ela já tinha ido dormir, não aguentou ficar comigo, não. É mesmo. DJ Johnny Tsunami. Conhece o DJ Johnny? Não é o DJ Johnny aqui, eu sei quem é ele. Então, eu lembro essa dele aqui. Eu sou o homem, hoje, graças a Deus, foi essa mulher maravilhosa que deu apoio aí à minha mãe em Ulionópolis, Pará. Eu sei quem é. Sabe quem é, né? Sei. Isso é bacana. Tá vendo como é que fazer o bem? Lá as pessoas. Isso é bacana. Tá vendo aqui, Marta Rezende, obrigado aí por tudo, viu? Eu sou filho da Maroca.
Maroca de Leonópolis. Olha, ele tá dizendo que é filho da Maroca, lá de Leonópolis, o Johnny. Sei quem é. Sabe quem é, né? Sei. Pois manda um abraço pro rapaz nessa câmera, vem aqui. Um abraço, Johnny, que Deus te abençoe. Viu? Pronto. Fernanda Bezerra, nota 1000, essa tem uma admiração muito grande, né? O Johnny tá falando, essa mulher sabe trabalhar. O Nilson Guzmão, parabéns, Aí, ó. Marta, pela sua entrevista. Um abraço, Nilson. Tá ligado lá Tá com a ligado. gente, tá ligado lá com a gente lá. Aquiles, é isso? Aquiles tá dizendo aqui. Senador. Senador, né? Que Deus abençoe esse mandato. Pacajá só tem a ganhar. Né? A Silvana Brandão dizendo, Cal, você esqueceu de mim. Não é possível. Aí, ó. Ela é neta do Chico Elias. Jesus, minha querida. Desculpe, me perdoe. Agora eu lembrei de você, Silvana. Silvana, abraço pra você, minha querida. A secretária executiva aí dos conselhos. É tu mesmo, mulher. Desculpe. Abraço, tá bom? Desculpe, tá bom? Mas agora eu lembrei. Genovaldo Ribeiro. Essa sim sabe ajudar o próximo. Legal. Marta, campanha do Hospital da Bom. Bora falar um pouquinho? A gente tá finalizando. Essa é o que mais Fala pra nós aí. mexe comigo. O que é essa campanha? O Hospital do Amor. A campanha Tampinha. Assim, quem não conhece, quando vai em Barreto, ele volta diferenciado. Viu? Verdade. Então, assim, hoje eu sou a madrinha dos cofrinhos, né, da cidade. Até vai ter um vídeo daqui a uns dias que o Prato lá fez, me entregando, né, o crachá. Entendi. Do Hospital do Amor, madrinha dos cofrinhos. E agora tem a campanha da tampinha, Calvo. Eu ia trazer a camisa e esqueci. Pois é, né? Tu prometeu onde ia trazer. Pois é. Deixa eu mostrar essa aqui. tampinha de refrigerante, tampinha de água, Entendi. tampinha daqueles galão, né, de 10 litros. Viu? Que a gente que... Vou agora passar essa semana fazer uma mídia pedindo, né, ao povo da cidade que junte pra gente. Já foi um baú mês passado, né? Entendi. Lá eles trocam cadeira de roda, artesanato, né? Para o Hospital do Amor. Sim. Então é uma campanha assim muito, muito boa e tira o lixo da rua também, né? Que não vai pra rua. Uma campanha muito bonita. Que nós vamos fazer aqui em Pacajá. Pois é. Mas vocês já estão juntando essas tampinhas? Como é que tá? Já juntei muito. Eu junto e levo para o Anapu. Que o carro que saiu de lá do Anapu mês passado. Tá. O George, parece que ele entrega a tampinha para vocês. Também. Ele agora eu pedi para ele vai entregar para mim. É porque como ele faz essa... Ele entregou pro... Ele falou o nome lá da entidade que ele entregou, que também foi para lá. Pois é, eu lembro que eu até fiz entrevista com ele lá, eu fiz um podcast com ele aqui, fiz entrevista com ele lá no projeto, e eu fiz um bate-papo com ele aqui no nosso podcast, nossa mesa, e aí ele foi comentado sobre isso. Ele junta muito, que ele junta os litros, né, para fazer vassoura. As garrafas PET, né, todas elas, que as garrafas de 2 litros, e aí ele acaba... Gente, eu quero pedir perdão aqui para Débora Caputo. De Minas Gerais. Minas Gerais. Pois é, já apareceu uma mensagem que me questionando que eu tinha que ler a mensagem dele, eu não tinha visto. Minas Gente, Gerais. porque tem muita mensagem. Grande amiga do passeio. Mesmo morando em Minas Gerais, conhecemos aí o trabalho da Marta desde a época do Leonópolis e podemos comprovar sua dedicação em prol da população. Temos aí a certeza que em Pacajá não... a pessoa tá ligada com a gente, agradecer o pessoal. Gente, Marta, nós estamos chegando já no final do nosso bate-papo. A gente... né, estamos com 1 hora e um bocado de minuto aí conversando, falando sobre tudo um pouco. E aí eu quero deixar o microfone à sua disposição para que você possa fazer os seus agradecimentos, né? Se tem algo que a gente não falou, que você não lembrou, de lembrar de alguma coisa, possa estar falando. Então eu quero deixar o microfone para você à vontade, para que você possa fazer seu agradecimento e falar algo. Quero né, te agradecer, primeiramente, né, a Deus e a você, e deixar aqui também a minha gratidão a todos os que me apoiaram nessa política, nessa campanha, ao nosso prefeito, ao nosso vice, né, que eu não posso esquecer, que é o Leandro também, uma pessoa, né? Vai estar comigo terça-feira aí. Pois é, amigo indo e voltando. Gente boa. Viu? E todos que me apoiaram, Cal, todos que me acompanharam, do pequenininho ao grande, né? Foi um apoio muito grande, foi uma campanha muito bonita, né? Então eu deixo aqui um abraço a todos que, por incrível, eu tive voto em quase todo lugar no Pacajá, né? Bom Futuro, Cururuí, Zumbi, né? Vicinal da Jax. Pra cá você teve onde? Tive no Nazaré, Vicinal da Jax. Vila do Bode até?
Eu não vi a Vila do... Eu vi Vicinal da Jax, eu acho que é o Vila do Bode, né? Não, porque eu não vi o nome Vila do Bode. Não, a Jax pode ser. Eu acho que é lá. Viu? Então eu tive voto em quase todos, né? Os local. Então eu deixo que meu agradecimento a cada morador, cada eleitor do município, né? E quero que Deus me dê muita força, né? Para mim não decepcionar nenhum, viu? E é isso. E também convidar, né? Que amanhã eu tenho um culto de ação de graça na minha igreja, né? Que eu fiz a Deus quando terminar essa campanha, né? Tá congregando onde? Na igreja Jesus é Amor, da pastora Neide, ele perto do Pequeno Príncipe, né? Sim, que eu fiz um voto com Deus quando terminasse a política e a cura da Sônia. Então eu recebi as duas vitórias, né? Que benção. Aí amanhã eu tenho esse culto às 7h30, estão todos convidados a participar lá comigo. E aqui só gratidão a todos que me ajudaram a chegar até aqui. Minha amiga, eu fico muito feliz, né? Fomos colegas de trabalho, né? Estou como secretária de assistência na cultura e eu sei da tua luta, eu sei da tua garra, eu sei que você é uma pessoa incansável, né? Que busca seus objetivos e quem busca, sempre Deus coloca a mão e fala, você vai, e isso é muito, e com honestidade, com respeito, sabe, isso é muito bacana. Então eu quero, em primeiro lugar, te parabenizar. Obrigada. Né? E desejar boa sorte nessa tua nova caminhada, que eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Então, assim, parabenizar você, né, desejar boa sorte e te dizer que a gente está por aqui. Nosso projeto está aqui para isso. A gente vai estar conversando. Eu, mais uma vez, repeti que a gente vai estar com todos os vereadores. Claro que os que quiserem estar, a gente não vai estar querendo obrigar ninguém a participar, mas a gente já está com quase todos aí alinhados já para todos os vereadores eleitos, para que a gente possa estar conversando com eles e levando as ideias, como nós tivemos agora esse nosso bate-papo muito bacana, contando a tua história, a tua trajetória política como secretária, que é para que as pessoas pudessem te conhecer melhor, para saber quem é a Marta Rezende, que vai estar legislando aí nesse período de 4 anos em Pacajá. Então, assim, eu fico muito feliz por isso. A gente vai estar terça-feira com o nosso prefeito André. Provavelmente, estou tentando confirmar com o Leandro Carneiro para quarta-feira, né? A gente provavelmente vai estar com ele na quarta-feira, então falta só confirmar, daqui para amanhã a gente acaba de finalizar, mas já está certo, terça-feira a gente vai estar com o nosso vice-prefeito Leandro. Fizemos com o André, com o Júnior, com o Elias, com o Santos, hoje com você, terça-feira com o Leandro. Se a gente não conseguir fazer durante até janeiro, até dezembro, a gente vai pular o ano, mas o nosso objetivo é fazer com todos os vereadores, que é para estar levando essas informações para as pessoas. Eu quero agradecer a você que está com a gente do outro lado, no nosso canal do YouTube, também no Instagram, né? Você que nos assistiu, que nos aturou até agora aqui, ouvindo a gente agradece de coração. Inscreve no nosso canal, dá essa forcinha pra gente, a gente está iniciando, fizemos 9 meses agora em funcionamento, Marta. E aí, estou muito feliz com isso. A gente está preparando novos projetos, já vamos trazer uma nova mesa para cá, fazer uma coisa diferente, estamos buscando novas estruturas para que a gente possa oferecer para a população, né, uma informação, uma transmissão de qualidade, como a gente tem sempre feito. Gente, obrigado pelo carinho. Nunca esqueça que tudo é determinado por Deus. Quando você busca algo, entrega nas mãos do Senhor. Não busca a sua vontade, mas busca a vontade de Deus, porque se for da vontade de Deus, tudo vai acontecer. Deus prevalece nas nossas vidas e nos traz alegrias, vitórias e conquistas. Um abraço, que Deus abençoe. Terça-feira a gente vai estar de volta. Só lembrando, não esquecendo que dia 8 a gente vai estar em Anapu fazendo a transmissão da Copa de Futsal do Anapu. Dia 9 estaremos fazendo a semifinal do campeonato de futebol do Anapu também. A gente vai estar fazendo a transmissão dia 8 e dia 9 em Anapu.